Pegue suas Bíblias aí, por favor, por gentileza. Palavra do Senhor aberta, Mateus capítulo de número 7. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor que está conosco. Mateus capítulo de número 7. Acende a luz para mim, por favor, aqui. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Quarta-feira, 19h30. A palavra do Senhor diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de seu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do seu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos repetir, amados irmãos, o versículo de número 1. Todos juntos, 1, 2, 3. Não julgueis para que não sejais julgados. Número 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Podeis assentar, amém? Amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso que está aqui conosco. E o Senhor tem total liberdade aqui no nosso meio. Gentileza, completa na minha, por favor. Irmãos, a palavra do Senhor, eu creio que todo mundo já ouviu essa palavra, todo mundo já esteve inserido nesta palavra, ou talvez ainda esteja inserido nesta palavra. Essa palavra de Mateus capítulo 7, ela é uma palavra extremamente atual, apesar de que a Bíblia toda é atual. Mas isso aqui acontece na vida de todo mundo e a todo tempo. E ainda que nós lutemos para que não façamos isso, nós acabamos fazendo. E por isso, muitas das vezes, nós não entendemos porque somos medidos da mesma forma que medimos as pessoas. A palavra do Senhor diz: não julgueis para que não sejais julgados. Quando nós praticamos a nossa justiça na vida das pessoas, com certeza nós queremos fazer o que na vida dessas pessoas? Ser e tomar o lugar de Deus, porque o juiz é Deus. Quando nós achamos que estamos numa posição em que podemos apontar o dedo para aquele ou para aquela e falar determinada situação, nós nos esquecemos que com a mesma medida que nós julgamos, com a mesma medida que nós apontamos o dedo, com a mesma medida que nós expressamos algo, um pré-julgamento sobre alguém, nós também seremos julgados. E a palavra diz: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Às vezes nós não entendemos porque certos julgamentos são praticados contra a nossa pessoa. E aí quando você vai esmiuçando a tua vida, você vai ver que você também praticou a mesma coisa. Quando você está em determinada situação e você vira para uma pessoa, está conversando entre duas pessoas: rapaz, você viu fulano fez isso, mas está errado, não sei o que. Só que nós temos essa mania de fazer isso. Nós automaticamente temos um pré-julgamento sobre qualquer situação. Às vezes você vê um político falar alguma coisa lá, você já fala: pô, esse cara é ladrão. Não, esse cara está fazendo isso aí porque essa lei é só para ele. Às vezes você pega, às vezes acontece um fato na cidade, um determinado fulano de tal fez alguma coisa de errado e todo mundo espalhou aquele rastro de pólvora. E hoje, nos dias de hoje, o WhatsApp é uma das maiores ferramentas de disseminação de mentiras, de disseminação de julgamentos e pré-julgamentos. O WhatsApp hoje é um rastinho de pólvora. Às vezes, um dia eu lembro que dia que foi, eu preguei aqui na igreja, eu falei: se eu falo uma coisa para o Ian passa para a Lavínia passa para a Vanessa passa para o céu, quando chegar lá a história é outra. A história é outra. Quando nós
ficamos sabendo, fulano de tal, aconteceu isso na vida dele, a pessoa já pega e já fala, mas isso aí é pecado, está pagando. E nós temos na Bíblia um exemplo claro na palavra de Deus, que é a história daquela mulher que foi pega em adultério. Eles já tinham um pré-julgamento daquela mulher. Eles já pegaram aquela mulher na certeza de que iriam levá-la até Jesus e Jesus iria condenar aquela mulher. No entanto, Jesus ficou ali calado, escrevendo no chão, e eles estão lá, mestre, fala isso, mestre, fala aquilo. Eles queriam ouvir da boca de Jesus que Jesus iria condenar aquela mulher. Só que Jesus estava ali escrevendo, daí a pouco ele falou só uma palavra lá: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles, do mais velho lá ao menor, foram saindo um por um. Agora, quantas vezes nós expressamos esse julgamento? E quando eu digo nós, é todos nós. E isso, amados irmãos, é uma falha de caráter de cada um de nós. Isso não é prerrogativa minha, não é prerrogativa do Ian, não é prerrogativa da... Não, todos nós. Infelizmente, nós temos essa falha de caráter de julgar as pessoas. E a palavra de Deus diz no versículo de número 3: por que vês o argueiro, em algumas Bíblias está escrito trave? Porque tu vês a trave no olho de teu irmão, porém não... Porque tu vês o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Amados irmãos, como um cego vai guiar outro cego. A palavra do Senhor diz isso. Como que uma pessoa que está vivendo uma vida pecaminosa vai chegar perto de uma pessoa e falar assim: olha, você está errado aí, mas a pessoa mesmo sabe, mas você também está, ué. Você também está vivendo uma vida toda torta e toda esquisita, e como é que você está querendo tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no teu? Amados irmãos, como eu disse, isso é prerrogativa de cada um de nós. Agora, como que nós mudamos isso? Existe uma maneira de nós mudarmos isso. Só um minutinho que esse copo está meio cheio. Existe uma maneira de nós mudarmos isso. E como é? Amando. Só existe uma maneira de nós ficarmos livres desse pré-julgamento. É fazer o que Jesus disse: amar. É fácil? Não é não. É fácil? Não é. Quando você fica sabendo, a fulana de tal está grávida. Não, mas aquela menina ficava andando aí para lá fora, aí de madrugada aí e tal. O fulano de tal é isso, o fulano de tal é aquilo. Mas está vendo? Mas o pai dele, a mãe dele, não prestava também. Esse é o nosso padrão de julgamento. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. E se Deus nos olhasse dessa forma? E se Deus batesse o olho no Atos, batesse o olho em mim, batesse o olho no Maciel, e olhasse só para as nossas falhas, nós teríamos salvação? Não. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já imaginou se quando nós formos arrebatados, todo mundo na fila lá para poder entrar no céu, aí está lá o São Pedro lá, né? Você não. Não, você não pode, não. Não, você fez isso. Não, você fez isso, não. Você, de jeito, você nem pensar. Já imaginou se fosse assim? Louvado seja Deus que não é. Louvado seja Deus que não é dessa forma. Porque se nós, amados irmãos, olharmos apenas para o erro do outro, nós não vamos enxergar os nossos próprios erros. E aqui, amados irmãos, se cada um de nós olhar para dentro de si, nós vamos ver um pedaço de ser humano que nós somos. Um pedaço de ser humano que nós somos. E eu fico imaginando se Jesus, que morreu naquela cruz e levou sobre si os nossos pecados, se ele não tivesse feito isso. A Bíblia fala, Jesus disse para a gente pegar a nossa cruz e carregar. A cruz não é mais pesada, a minha cruz não é mais pesada que dele, não é mais pesada que a dele, a nossa cruz, o parâmetro dela é igual. A diferença é os penduricados que nós colocamos na nossa cruz. E um desses penduricados está aqui, julgamento. Um dos penduricados é esse aqui, julgamento. E talvez
eu acredito que existem dois penduricalhos que são os mais pesados que existem. O primeiro, julgar, e o segundo, perdoar. Nem todo mundo que está na casa do Senhor e fica aqui 50 anos, 200 anos, ele é capaz de expressar perdão. Ele não consegue expressar perdão. Ele morre pela placa da igreja, ele morre por causa do som da igreja, ele morre por causa desse negócio, como é que chama isso primeiro? O projetor da igreja, ele morre porque ele quer um carro para poder tomar conta das crianças, ele quer um carro para poder tocar na igreja, mas ele é incapaz de perdoar, porque antes de perdoar ele já está julgando. E isso, amados irmãos, eu digo mais uma vez e repito, é prerrogativa de todos nós. Infelizmente isso é uma falha de caráter de cada um de nós, a começar em mim, irmãos, a começar em mim. Quantas vezes eu apontei o dedo para fulano, para Bertano, para Ciclano, e os 3 dedos voltavam para mim, e quando eu encostava a cabeça no travesseiro, nossa, eu falei isso do fulano, do Bertano, do Ciclano e tal, por que eu fui fazer isso? E no outro dia, a mesma medida que eu julguei, a pessoa também foi julgada. Quantas vezes, irmãos? E mesmo assim, nós insistimos em ser juízes da vida das pessoas. Insistimos em dizer, fulano não presta. O filho do fulano não presta, mas o meu presta. O filho do Bertão não vale nada, é maconheiro, safado, vagabundo, mas o meu filho é o melhor filho que existe. Só que lá na frente, a mesma medida com que eu julguei o filho do outro, eu também vou ser julgado. Mesma medida, e talvez o julgamento vai ser até mais pesado, Nessa noite, amados irmãos, a palavra que eu quero deixar para vocês é que, independente do dedo que está sendo apontado para lá, existem 3 voltando para você e um dedo apontando para cima. Nós podemos ser o melhor pastor, podemos ser o melhor amigo, podemos ser a melhor esposa, podemos ser o melhor marido, mas perdemos tudo quando julgamos as pessoas. Às vezes nós não entendemos a situação que alguém está passando, mas como juízes que somos, nós queremos entender, ou melhor, não queremos nem entender, nós só queremos apontar o dedo. Quantas vezes isso aconteceu no nosso meio? No nosso arraial, no arraial do povo de Deus. A palavra de Deus, amados irmãos, ela não está aqui para ser explicada, não. Ela está aqui para ser vivida. Quando nós ficamos querendo explicar demais as coisas, nós deixamos de viver. E às vezes nós estamos numa situação tão deplorável, tão sujos, tão cheio de carrapato, cheio de tudo quanto é porcaria no corpo, na mente, que nós esquecemos de orar a Deus e falar: Senhor, me perdoa, porque eu julguei o meu irmão, me perdoa porque eu fui uma pessoa de extremo caráter baixo. E eu quero dizer para vocês, amados, como eu acabei de dizer, isso é a começar em mim. Isso é a começar em mim. Às vezes nós queremos ser diferentes e queremos que as pessoas sejam como nós, ao invés de querer que essas pessoas sejam como Cristo. Nós queremos que elas sejam como nós, que pensem como nós. Meu pastor, ele fala o seguinte, que na igreja nós temos que formar discípulos. E o que o discípulo de Jesus fazia? Ele estava ali para quê? Para aprender. Concordam comigo? Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, o que aconteceu com eles? Eles tinham em si a doutrina que Jesus ensinou para eles. E lá, abre aí para mim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Abre aí e lê para mim, por favor. Lê bem alto. Olha o que acontecia. Atos capítulo de número 2, versículo 42. Olha o que acontecia, presta atenção aí. Leia, Marcelo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão,
ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém. Só tem. Eles estavam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Os discípulos viraram apóstolos. Apóstolo está aqui para quê? Para ensinar. Para ensinar. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quem ensinou a doutrina para os apóstolos? Jesus. Então, amados irmãos, quando nós deixamos de olhar para o irmão como o mantenedor, aquele que faz tudo, aquele que não, aquele eu posso contar, aquele que não, aquele eu não posso contar. Quando nós tiramos os rótulos das pessoas, o que é que nós vamos ver? Ovelhas. Ovelhas. Quando nós tiramos o rótulo, esse aqui não pode, não, esse aqui eu posso contar, não, aquele ali não dá e tal. Nós passamos a ver ovelhas. E nós estamos aqui não é para sugar a lã das ovelhas, sugar o sangue das ovelhas, não. É para cuidar. E à medida que nós estamos aqui para cuidar, o que vai ser gerado entre nós? Amor, comunhão, perseverança. É isso que vai gerar no nosso meio. Ovelhas geram o que, irmãos? Ovelhas geram ovelhas. O pastor está para cuidar, mas quem gera ovelhas são ovelhas. Quando nós paramos de olhar para as pessoas, querendo, você tem que fazer isso, você tem que consertar nisso, você tem que fazer não sei o que, a sua vida tem que mudar, não sei o que, amados irmãos. Nós estamos deixando de olhar para a ovelha, para olhar para um cabrito. Você coloca um cabresto dele, sai guiando ele para onde você quer. Um cachorro que você coloca por ele, você vai comigo ali, bora. E não é dessa forma. Não é por força e nem violência, é pelo Espírito. Mas existem situações, e nós precisamos deixar isso bem claro aqui também. A Bíblia fala para nós, para não julgar, para que não sejamos julgados. Mas em que situação que eu posso então chegar no meu irmão? Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Para quem gosta de papirar a Bíblia, tem uma situação que fala sobre isso. Se o teu irmão, se você for até o teu irmão e conversar com ele, e ele aceitar, ganhaste um amigo. Se ele não aceitar, pega 2 testemunhas, vai lá e fala com ele. Se ainda assim ele não aceitar, leve à igreja. E mesmo assim ele não aceitar, trate como gentio. A palavra de Deus fala isso. Vocês já devem ter ouvido falar de situações que uma pessoa foi desligada do corpo de Cristo. E quando a pessoa é desligada dessa forma, alguma coisa aconteceu para isso. Mas a Bíblia fala o quê? Vai primeiro e fala com ele. Se ele aceitar, você ganhou um amigo. E ela fala todo o trâmite que tem que ser detalhado aí. Isso não é questão de julgar, amados irmãos. Até porque, se você sabe que tem um irmão que está numa situação complicada e difícil ali, qual que é a sua obrigação? Ir lá e conversar com ele, para que ele saia daquela situação. Agora, se você está vivendo a mesma situação que o irmão, como que você vai falar com ele? Quantas pessoas nós já ouvimos, né? Que falou para a pessoa, rapaz, o cara está lá chapado e vira para o outro, rapaz, tem que aceitar Jesus, rapaz. O cara está bêbado lá, ué, também, do mesmo jeito. Ué. Complicado, né? Mas lá no versículo de número 4 diz assim: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no seu? Sabe o que eu entendo desta palavra, amados irmãos? Eu quero ser santo demais, eu quero ser o cara que Deus só fala comigo, Deus só fala comigo, eu sou o cara, e aí eu tenho condição de apontar o dedo para cada um, sei do teu pecado, sei do teu, sei do teu, sei do teu, sei do teu, mas e os meus? Então quando a palavra do Senhor está dizendo aqui,
Como dirás, deixa-me tirar o cisco do teu olho. O que é maior, um cisco ou uma trave? Quem joga bola aí sabe. O que é maior, um cisco ou uma trave? Uma trave. Como que eu vou tirar o cisco do olho do irmão se está aí tampando a minha cara aqui, eu não estou vendo nada? O que eu vou fazer com esse irmão? Vou furar o olho dele. E no 5 diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quem aqui já tirou o cisco do olho de alguém? Ninguém. O que a pessoa pede quando vai tirar o cisco do olho dela? Sopra. E o cisco vai embora. Quem mexe com solda aqui, já trabalhou com solda? Tem alguém que já trabalhou com solda? Nosso irmão já trabalhou com solda. Costuma às vezes não é solda, aqueles negócios, não é bem solda não, aquele negócio de esmerilhar, né? Às vezes costuma voar um cisquinho no olho das pessoas, não costuma? Alguma coisinha? E eu já vi gente chegar no hospital, eu trabalhar por causa disso. Tinha que ir lá no hospital, lavar com soro. Agora, como que uma pessoa que não está enxergando direito vai chegar lá e vai tirar isso aí do olho da pessoa? Pessoa com um óculos, aquele fundão de garrafa, vai chegar lá e vai tirar. Não vai tirar. Agora, o que é o cisco nas nossas vidas? O cisco, meus irmãos, é o seguinte: o meu pecado, independente de que pecado eu tenha cometido, eu não posso comparar com o pecado de ninguém, porque eu não sei da vida de ninguém. Se a pessoa está vivendo uma vida pecaminosa para lá, entre ela e Deus. Entre ela e Deus, o que eu posso fazer? Orar, primeiro pedir perdão a Deus dos meus pecados. E orar para aquela pessoa encontrar a luz. Nós pregamos aqui um outro dia, né? Nós falávamos sobre a luz e se a escuridão. Podemos olhar esse texto e ver como se fosse uma escuridão. Se você está na escuridão, como você vai guiar alguém? Lembra, Yuri, daquela vez que nós fomos naquela casa lá? Tudo escuro, escuridão, ninguém estava enxergando nada. E nós estamos lá, eu e o Yuri, o pessoal com a lanterninha do celular assim, e uma escuridão. Como que a mulher que era dona da casa, que nos encaminhou meio assim, né, Yuri? Porque ela era dona da casa. Agora, como que eu vou andar na escuridão e querer guiar alguém se eu não estou enxergando nada? Se eu não conheço o lugar? Nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: independente da situação que cada um de nós passa, independente, vamos orar a Deus e pedir a Deus que nós deixemos de ser juízes da vida das pessoas. Isso é começar na minha vida, na vida da minha família, na vida de todos nós aqui. Quando a palavra desce primeiro, ela passa aqui, depois ela vai para ali. E não adianta, amados irmãos, nós pregarmos alguma coisa que nós não queremos viver. Não adianta nós pregarmos aqui algo que nós não queremos viver, porque a palavra é transformação de vida. Até no dia de Jesus voltar, cada palavra que foi ministrada aqui, que for ministrada aqui, é para a nossa mudança, de cada um de nós. De cada um de nós. Eu não sou melhor que a Vanessa, que não é melhor que o Maciel, que não é melhor que o Gabriel, que não é melhor que a Nani, que não é melhor que o Yuri, que não é melhor que a Maria. Se nós não formos pessoas que buscam a santificação, nós não veremos a Deus. Se nós não buscarmos santificação, nós não veremos a Deus. Como que nós vamos chegar lá? Eu vi certa vez uma pregação, e é uma metáfora isso aqui, irmãos, que o pastor dizia o seguinte: quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter duas surpresas. Primeiro, gente que nós achou que não ia estar lá, vai estar lá. E pessoas que nós achamos que ia estar lá, não vai estar lá. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cair não é simplesmente eu pecar e cair ali, mas o julgamento também é pecado. Talvez eu venho para a igreja, eu contribuo nos dízimos, eu ajudo a montar as coisas, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, achando que eu estou ficando bem demais com Deus. Ei, aqui ó, Deus não está nem aí se você está trabalhando aqui ou se não está. Se você quer ficar sentado a vida inteira no banco, Deus levanta 10 para fazer o que você faz.
A salvação não é pelo ter e nem pelo fazer. A salvação é pelo crer. Então, se você acha que você é melhor do que alguém, que você está numa posição melhor do que alguém, cuidado. O diabo caiu assim. O diabo caiu, irmãos, porque ele achou que ele era melhor do que os seus semelhantes. Quem eram os semelhantes do diabo? De Lúcifer. Eram os anjos. Ele achou que era melhor que eles. E obviamente eu creio, né, com as minhas conjecturas, eu creio que quando ele andava ali no céu, fazia aquele barulho de música, né, os outros anjos falavam assim: nossa, esse é o cara, olha que coisa mais linda. Amados irmãos, tem muita gente que fala assim: o diabo é chifrudo, o diabo tem rabo, o diabo tem um tridente na mão. Mas esquece de uma coisa: quando ele foi criado, o que ele era? Um anjo de luz. Às vezes você pensa assim que vai ver demônio assim, demônio assado. Amados irmãos, demônios são seres sem luz, que perderam a luz. Às vezes você está orando, você sente aquela opressão, aquele negócio esquisito, aquele negócio todo. E aí o que você faz? Eu já fiz isso várias vezes. Estava orando na madrugada, no escuro lá, aquela opressão violenta, a oração parece que não fluía. Eu senti a luz e engatava na oração e ia embora. Agora, quando nós estamos cegos, na escuridão, é complicado ver a luz, porque nem sempre, amados irmãos, você vai reconhecer a luz de Cristo. Quando um barco está lá no mar e vai aproximando de terra firme, o que guia o barco? Farol. O farol pode estar distante o tanto que for, ele vai piscar, e o timoneiro daquele barco vai ver aquela luz. Nessa noite eu peço ao Senhor que Ele tire as traves dos nossos olhos, que Ele tire mesmo dos meus olhos as traves que estão nos meus olhos, porque eu quero enxergar. Eu não quero ter peso de julgamento sobre a vida de ninguém. Eu quero enxergar, mas para enxergar eu preciso entender uma coisa: quem limpa os nossos olhos é Cristo. É Ele que limpa os nossos olhos. E eu peço perdão a Deus essa noite por todo e qualquer julgamento proferido pela minha vida. Porque na verdade, amados irmãos, Jesus está voltando. Tem havido uma dificuldade muito grande de amar. O mundo de hoje não nos ensina a amar. O mundo de hoje nos ensina a usar as pessoas. Eu vou usar o fulano, eu vou usar o... A Nani para mim é uma pessoa boa enquanto eu posso usar dela. O Yuri para mim é uma pessoa bacana enquanto eu posso usar ele. Mas se é uma pessoa extraordinária enquanto eu posso usar ele. Esse não é o padrão de quem vai morar no céu. Esse não é o nosso padrão e não pode ser. Então eu quero dizer para você nessa noite, se a gente ainda tem esse pensamento, e eu quero deixar bem claro isso, essa palavra é para mim, essa palavra é para todos nós. Se nós ainda temos esse pensamento, que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se nós ainda temos esse pensamento de que a membresia da igreja, eu vou sugar a gordura delas, que caia por terra em nome de Jesus. Se nós como membros temos esse pensamento de que ao invés de estarmos num rebanho de ovelhas, nós estamos num rebanho de cavalo, que um vai montar em cima do outro, está repreendido em nome de Jesus. Que nessa noite o Espírito Santo traga para nós a revelação desta palavra, e que a revelação do Espírito Santo seja algo tremendo nas nossas vidas. Nós, todos os dias, irmãos, nós precisamos fazer um exame de autoconsciência. Todos os dias. Porque infelizmente, todos os dias, independente da hora que seja, pelo menos um julgamento a gente faz das pessoas.
Isso precisa ser quebrado, irmãos. Isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Nós precisamos deixar isso de lado. Precisamos, já que aceitamos a Cristo como o único Salvador de nossas vidas, nós precisamos ter o perfume de Cristo, o caráter de Cristo, andar como Cristo andou nessa terra. E principalmente, viver a doutrina que Ele nos ensinou. Se nós estamos aqui como igreja, se nós estamos aqui hoje como igreja, né? A primeira coisa que temos que entender é que o Espírito Santo, Ele é o nosso modelo de vida. Jesus foi assunto aos céus. Eu falei isso aqui um dia. Se nós pegarmos o Velho Testamento, nós vamos ver grandes manifestações de Deus. Grandes manifestações de Deus. Depois nós pegamos os 4 evangelhos, grandes manifestações de quem? De Cristo. E de João para frente, de Atos para frente, nós vamos ver grandes manifestações do Espírito Santo. Hoje as pessoas querem falar bonito, pregar bonito, cantar bonito, mas esquecem de se encher do Espírito Santo. E a Bíblia fala em várias situações, em Atos dos Apóstolos para frente, vocês vão ver essa citação escrita assim: e eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Agora, por que eles? E por que não nós? Porque o Espírito Santo, amados irmãos, Cristo deixou ele aqui para nós. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que hoje não acontecia mais milagres nas igrejas. E eu pensei comigo, só que não acontece na tua igreja. Porque eu tenho visto milagres. Eu tenho visto milagres no nosso tempo. Eu tenho visto e Deus tem falado. Deus não se calou, irmãos. Deus não se calou, mas Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nessa noite que o Senhor possa completar esta palavra ao teu coração e que você saiba de uma coisa: independente daquilo que vier à tua mente para apontar o dedo, quando você fizer isso, lembre, tem 3 apontando para você. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento.